Quantos alunos você já ouviu falar isso aí para você, da dieta? Então, isso é uma prática normal no nosso dia a dia, né? É uma frase muito comum, né? Ana Eu Maria. começo na segunda. E hoje a gente está começando na segunda, Exatamente. né? E é interessante essa frase, né? Porque é aquela questão da gente estar procrastinando, né? Uma, uma decisão, Exato. né? Empurrando com a barriga, né? Sempre parece É, que a segunda tá tão longe, que quando chega, assusta. e o que eu percebo é assim, né? Eu começo na segunda, além de tudo, vai gerando frustrações, né? Você vai se frustrando, né? Porque você não tem o resultado, você está cada vez mais longe do seu resultado, porque essa segunda nunca chega. Desmotiva, né? Exatamente, Desmotiva. né? Então, eu acho que esse tema, né? Vou explicar um É, pouquinho para todo mundo que entrou. o tema é assim, eu acho que o pessoal tá entrando, tá vendo aí. É, a nossa área, ela é uma área de, digamos, de ponta do iceberg, né? A gente trabalha justamente com a ação de tudo. Se for para emagrecer, se for para ganhar massa muscular, se for só para mudar a qualidade de vida. Então a gente trabalha nessa ponta do iceberg. A gente não pode ser uma questão de que vai substituir profissional de psiquiatria, psicologia ou algum outro médico, né? A gente tem que tomar conta ali da nossa área e, Pedro, teu e som tá baixo. e agora melhorou? Alô, alô? Vamos ver. Melhorou, gente? O som do Pedro? Ninguém falou mais nada. Não falou nada, foi a Dona Maria. Deixa eu ver. Não, foi o Samu. É a Dona Maria, Samuzete. Dona Maria? É a Dona Maria, Instagram da Dona Maria. Sophie, Dona Maria, oi. Pedro, beleza? E aí, Ling? Valeu, Está Samu. melhor. Beleza. Então, e a gente tem que tomar cuidado durante a gente for conversar, né? E quem mandar também as perguntas que a gente vai. Pode participar a hora que vocês quiserem, as perguntas a hora que vocês quiserem, que a gente anota aqui. Se tiver um assunto no meio, a gente anota e depois responde. Que a gente tem isso dentro da nossa linha de trabalho, né? A ansiedade, o estresse, o quanto isso influencia tanto para fazer um treino ou até mesmo para fazer uma dieta, seguir nos dois, né? Só que a gente não pode também substituir isso achando que se tem algum problema real de ansiedade, real de alto estresse, não pode substituir um profissional da psicologia ou da psiquiatria, enfim, né? A gente vai meio que permear esse assunto na nossa área sem aprofundar por Hum. muita coisa, né? E sabendo que 10% da população brasileira, mais ou menos, né, Pedro, ela sofre de algum tipo de distúrbio, né? Muito relacionado às questões emocionais, né? E a ansiedade é uma desses distúrbios, né? E o que justamente que a gente trabalha na UPB, né? Nessa questão da medicina do estilo de vida, que é um dos pilares, né? Gerenciar o estresse, gerenciar a ansiedade, enfim, né? E a gente trabalha, nós somos uma tríade aí, nós temos mais o doutor Fernando, que está trabalhando sempre atuando com a gente, né? Nessas questões, né? E isso é interessante, né? Porque a gente sabe muito bem que a prática da atividade física, ela ajuda, né, a diminuir a sua ansiedade, né? Isso, Aí agora, e aí, o que a gente faz, né, para diminuir essa ansiedade? exatamente. Também na questão do exercício físico relacionado à ansiedade,
ela diminui, né? Ajuda a diminuir. Não é uma dosagem alta de que o paciente às vezes precisa, do cliente às vezes precisa, mas isso numa questão de conhecimento, isso também numa questão de frequência, aí sim a gente consegue falar que essa pessoa está bem melhor controlada, um psicólogo ou um médico pode falar que essa pessoa está bem melhor controlada, dessas talvez crises de ansiedade, né? Desse alto nível de estresse. Então a frequência de treinamento é o mais importante nisso. É que às vezes fica numa contramão da seguinte maneira. A gente tem a questão da paciência como resultado. Esse que é o X da questão do treinamento com ansiedade. A gente quer ver o resultado logo, a gente quer, sabe, fez um dia, fez 2 dias, fiz uma semana, pô, mas já tô treinando um mês e eu não vejo nada. E a Isso gente está falando aí, aqui nós estamos falando de uma pessoa que está com ansiedade para um resultado de ganho de massa. exemplo. Vamos, Ou né? emagrecimento. Um exemplo. Ganho de Para um massa, exemplo. emagrecimento que começa, que acha que em uma semana já vai Pensa, ter mas uma eu fiz a mudança dieta de. certinho, eu treinei certinho, aumentei carga. Uhum. Será que o tanto que você já fez foi suficiente para falar uma questão muscular? Foi suficiente para falar a questão do seu metabolismo? Foi o suficiente para diminuir os seus níveis de ansiedade? A gente sabe que não, né? A gente sabe que o exercício físico e a questão da dieta, da alimentação, tem que ser num conjunto. E esse conjunto se chama frequência. Infelizmente não dá pra gente comer bem hoje, né, Lu? Hoje mantive minha dieta rigoradinha ali e tal, não saí nada, não comi nenhum doce. Gostaria que eu já emagrecesse, gostaria que eu já ganhasse massa muscular hoje. Hoje. Mas infelizmente não é assim. E também não funciona de uma semana, de um mês. É um trabalho ali de tijolinho por tijolinho, né? Uhum. Veio uma pergunta que é direcionada para minha área, se a ansiedade faz comer mais, né? É, O que acontece quando a gente está ansioso, né? Na verdade, o estado de ansiedade não nos faz comer mais, tá? Quem nos leva a comer mais é o fator estresse, né? Porque um caminha junto com o outro, tá? Então, e aí o que rola, né? O que o meu cérebro pensa, né? Eu tive um gatilho onde eu preciso ter uma glicose rápida, né? Para eu me saciar, para eu me sentir melhor, né? Então, que geralmente agrada, né? E qual é o paladar, né, que a gente procura? São os doces. As bebidas açucaradas, os chocolates, os doces processados, né? geralmente aquilo que você mais Isso, comer também influencia? oi? Aquilo que você mais gosta de comer também influencia? Sim, mas geralmente a gente procura o quê? Vai direto Glicose pro doce. rápida. É doce, por quê? Porque ele vai me trazer uma saciedade e um prazer praticamente que instantâneo, né? E aí, quando a gente entra neste processo de ansiedade, né? E assim, eu preciso comer, porque daí isso daqui já entra numa questão de comportamento e de compulsão, né? Eu poderia Outro buscar outro. Aqui entra outros temas para a gente estar discutindo, mas em questão da alimentação, neste momento, eu buscar quem? As castanhas, né? Que vai me trazer outros benefícios, tá? Então, na ansiedade, o fator ansiedade não não aumenta a sua fome, tá? São os fatores estressantes ligados à ansiedade, à crise de ansiedade,
que faz você buscar estes alimentos para te dar mais felicidade. Ó, no que você falou, tem uma pergunta em cima disso e depois a gente entra na questão, acho que tem a pergunta da Shirley, do Renan e do Pedro, que vai englobar mais ou menos. Exemplo, então, agora a gente está num período de quarentena que coloca-se que a gente come mais, né? Mas o que que você atribui isso, o comer mais? Já que você coloca aqui a ansiedade, não é a ansiedade que faz a gente comer, e sim o estresse. Teoricamente, as pessoas estão em casa, trabalham mais em home office, trabalham. E o que que gera, o que que significa isso das pessoas comerem mais nesse período de quarentena agora, já que talvez é o estresse que não poderia ser, não está tão grande em si. Então, o que está fazendo, o que está fazendo com que todos comam mais na quarentena? O fator disponibilidade. Hoje eu tenho muito mais, todos nós temos o alimento disponível, né, com mais facilidade. Se você estivesse dando as suas aulas presenciais, você não teria a disponibilidade que você está tendo hoje. Você tem horário, nós não estamos mais vivendo uma rotina. Gente, eu levanto às 8, tomo meu café da manhã, às 9 estou no escritório, fui para a clínica, tenho meus atendimentos, tenho o meu horário do lanche ou o meu horário de almoço. Nós não temos mais isso. Por quê? Porque nós não temos mais uma rotina. Todos nós estamos meio se adaptando a um novo estilo de vida, né? Então, existe a disponibilidade. Existe também o fator, poxa, faz tanto tempo que eu não faço aquele bolo e está todo mundo em casa. Todos os dias é dia da gente ter uma sobremesa diferente. Ah, vamos tomar um café com um bolo? Ou tomar uma Então, cerveja. entendeu? É isso que está acontecendo. Então, nós temos muito mais. E nós estamos estressados dentro de casa. Nós não temos o estresse Esse é de o ponto. sair, o estresse do trânsito. Nós não temos este estresse. Mas nós estamos tendo um outro tipo de estresse, né? O estresse da incerteza, do trabalho, A né? mudança ela gera um estresse. Né? Qualquer mudança Exatamente. na nossa rotina ela gera um estresse. E a gente vai se refugia para os lugares mais fáceis. Né? Entrando numa questão de que eles chegaram a perguntar, é, chegaram a perguntar de qual o melhor exercício, não, o Renan perguntou, qual o melhor exercício para diminuir a ansiedade, se tem. E também a Shirley perguntou como fazer para diminuir a ansiedade. Vou pegar primeiro da Shirley. Não tem uma fórmula exata de como diminuir a ansiedade, até porque cada um tem um nível de ansiedade, cada um tem um gatilho, cada um tem a sua maneira de expressar essa ansiedade e gerar esse estresse. Cada um também vai ter o estresse no pico X, o estresse no pico Y, vai acumular muito estresse, ou explode, enfim. A gente sabe que se a pessoa ela está sentindo que está muito ansiosa, que ela está muito estressada e que ela não consegue fazer uma dieta direitinho durante um mês, 2 meses, 3 meses, se concentrar nisso, ou um plano alimentar, ou um plano de treino, desculpa, aí já precisa de outras ajudas. Psicólogo, um psiquiatra, porque sim, com exames, com conversas, você vai conseguir diagnosticar, identificar qual é o melhor caminho para você lidar, né? Aqui, dentro da questão dos exercícios, o que eu coloco? Faça aquilo que te dá prazer. É a melhor linha, é o melhor caminho para você conseguir diminuir essa ansiedade, consequentemente, diminuir o seu nível de estresse. Ah, Pedro, eu gosto de luta. Faça luta. Encaixa ali um pouquinho. Ah, Pedro, eu gosto de jogar futebol. Gosto de jogar futebol, gosto de correr, gosto de fazer musculação.
Esse é o lance. Aí tem muita gente que eu atendo, Lu, e que não sabe. Não sabe o que fazer. Que gosta. O que gosta, não sabe o que gosta. Não Ah, sabe se gosta de eu dançar, mando meus vídeos para as pessoas, então. Dançando Ivete Sangalo, entendeu? fazendo live em casa, né? Sozinho. É claro. E aí eu entro numa linha que, primeiro, você precisa se conhecer. Se você bateu num ponto que você precisa fazer alguma coisa, já é um ótimo resultado, já é uma ótima linha para você trilhar. Porque a partir dali, qualquer coisa que você começar a fazer e você sentir esse resultado, você já vai estar no caminho. Ainda não vai ser no ideal de você estar fazendo aquilo que você gosta, mas só se movimentar, sair para caminhar, fazer um treino que você viu na internet, qualquer coisa. Claro, quando você tem a ajuda de um profissional, que nem a gente tem lá na UPB, Fernando como médico do esporte, você Lu, como nutricionista, eu ou o Emílio como professor, ajuda muito, né? Porque a gente vai te auxiliando nisso, né? Mas quando você também não tem isso, o fato de você simplesmente querer mudar já é a sacada inicial. Dos exercícios que a gente tem que ajuda bastante no controle de ansiedade, que o Renan perguntou, fisiologicamente falando, que é aqueles que liberam mais endorfina, liberam mais dopamina, né, que são do prazer, são os exercícios que são mais constantes, tá? Vamos colocar no seguinte ponto. Eu amo jogar futebol. O futebol, ele tem a questão de ser constante. 20 minutos, 30, 40, uma hora e meia. Só que é intervalado. Você não fica correndo o tempo todo. Você caminha, você senta, você toma uma água, tal. Então, os níveis de intensidade são mais ou menos. Não é tão intenso assim. Com isso, entra uma outra coisa que vem a questão da competitividade, no meu caso. Eu gosto de competir primeiro, do que necessariamente só jogar futebol. Às vezes a gente tem que ter essa relação de saber o que gosta. Por quê? Um ótimo exercício para a diminuição da ansiedade que é longo, que é prazeroso a partir dos 10, 15 minutos, é a caminhada e a corrida. Esse daí é o top 1 de estudos que eles mostram que vai diminuir, sim, a questão da sua ansiedade, a questão do seu estresse. Por quê? Tem uns estudos muito bacanas, assim, que eles entram meio que na parte psicológica, na parte espiritual do exercício, que é você estar fugindo dos seus problemas. O fato de você correr faz com que você deixe seus problemas para trás. Então você esquece da vida mesmo, né? Você só precisa Dizem fazer correr é um meditar ativo, isso, né? E exatamente. aí, o que que acontece? Você começa a organizar melhor os seus pensamentos. Isso. E aí E que eu ia aí, entrar você no tem ponto uma percepção diferente. um ponto que eu ia entrar é exatamente esse, a questão da meditação, com aí o pessoal fala, mas tem o yoga, que é um exercício físico. Realmente, o yoga é um exercício físico. Você aumenta a sua frequência cardíaca, sua frequência respiratória. Só que ela é diferente da corrida, que a corrida ela tem a questão de você conseguir aumentar um pouquinho mais essa sua frequência cardíaca, aumentar mais sua temperatura. Consequentemente, vai aumentar mais a liberação de hormônios do bem aí que faz esse nível de ansiedade dar uma baixada, né? Então, respondendo a pergunta do Renan, exercícios mais aeróbios que façam você se deslocar em uma distância considerável, em um tempo considerável. Então, corrida, própria caminhada, bike, natação, enfim, tudo isso ajuda, são os exercícios mais que ajudam mais a diminuir a ansiedade na questão de estudos.
Eu acho Então, que Pedro, acho que Pedro, depois eu respondo. eu acredito, eu acho que o ideal é o seguinte, né? É refletir e voltar ao foco, né? Então, assim, a gente vai refletir, né, o que está acontecendo naquele momento, porque a gente percebe assim, né? É, a gente entra numa crise de ansiedade, muitas vezes a gente consegue perceber isso, né? Por causa da respiração, que muda, né? Sudorese muda, porque a gente começa a ter alterações hormonais aí, né? Então a gente tem que parar e, e refletir e ver o foco, né? O que está desencadeando aquilo? Qual é o gatilho daquilo, né? Associado à atividade física, nosso fator ansiedade vai abaixar, né? E uma coisa que é importante, né, é a nossa alimentação, né? Não Eu, é, não é aquela coisa assim, né? Eu vou me alimentar agora e a minha ansiedade abaixou. Não, nós temos que ter uma frequência saudável, né? De hábitos saudáveis, né? E isso é muito interessante, porque existe uma série de alimentos que faz com que a gente tenha uma vida menos estressante, né? Com menos fatores, que vai ajudar a gente no fator de ansiedade, na verdade, né? Um dos fatores é a saúde intestinal, que ninguém presta atenção na nossa saúde, na nossa microbiota intestinal, que é o nosso segundo cérebro, né? Aonde grande parte da serotonina é fabricada no nosso intestino. que é o hormônio que a gente libera bastante no sono, certo? E Não sei se aí, e que nos proporciona felicidade. Por isso que quando a gente entra numa crise de ansiedade, nós queremos comer doce, chocolate, as pessoas que são chocolatras, o que elas fazem? Elas precisam daquele chocolate para a sensação de felicidade, que faz a função da serotonina e um monte de neurotransmissores, tá? Então, esses são o que a gente tem que pensar, né? E associado à atividade física, você vai ter uma vida muito mais saudável, sim. né? É, o, que tudo isso contribui. Então, assim, vamos pensar em como a gente pode, né, melhorar o nossa segunda-feira, que é hoje, né? Vamos melhorar a nossa segunda-feira, vamos começar hoje com a partir de agora, com uma alimentação que vai nos ajudar com a ansiedade daqui para frente, né? E Com que nem o Renan perguntou antes, o que que a gente pode fazer, Lu? Porque se nem você falou do chocolate, você vai pro doce. Mas tem algum alimento que teoricamente seja mais saudável, menos calórico, que ajuda isso também? Libera mais serotonina, libera mais a dopamina. Isso daí a gente consegue também achar nos alimentos mais saudáveis? o que nós temos que fazer? Ter uma alimentação rica em alguns nutrientes, tá? Então, eu preciso de alimentos ricos em triptofano. Quem são esses alimentos, né, ricos em triptofano? Então, eu tenho as carnes magras, as aves, os peixes, que vai ter o triptofano mais os ômegas. Então, a gente vai colocando agentes anti-inflamatórios, antioxidantes. Você vai melhorando o seu estado de saúde por inteiro, tá? Então, eu tenho triptofano nos grãos, eu tenho no feijão, na lentilha, no grão de bico. Eu preciso de alimentos integrais, carboidratos complexos para estar ajudando, né, o meu intestino. Então, eu vou alimentos ricos em fibra, que já vai estar ajudando a minha microbiota, tá? Então, aveia, os integrais,
As oleaginosas, então, que vai estar rica em quê? Em magnésio, né? Então, assim, eu preciso de alimentos ricos em magnésio. Onde eu encontro magnésio? No espinafre, na banana, na chia. Então, exemplo, se eu tenho uma alimentação mais balanceada durante o dia, certo? Que a gente não vai comer espinafre na hora que quiser. Vai comer, né? Quando tiver uma alimentação mais balanceada, café da manhã até a ceia, então quer dizer que a chance de você ter uma crise de ansiedade ou ansiedade diminui só por você balancear a sua alimentação. Ajuda muito. Por quê? Porque você vai estar organizando a produção de hormônio. Uma coisa que é muito importante, não pular refeições. Por quê? Porque eu não entro em hipoglicemia. Quando eu não entro em hipoglicemia, eu não tenho uma produção de adrenalina, porque adrenalina é o quê? Atenção. Cortisol, quando a gente está estressado, é o de monte. Por quê? Que é conhecido como hormônio. Ele é importante no nosso organismo? Ele é importante. Mas não em excesso. Então, se eu tenho uma quantidade muito grande de cortisol, eu vou me estressar. E aí, eu preciso de alimentos que vai ajudar a balancear todos esses hormônios. Entendeu? Sim. É, o Ailton, acho que o Ling ali. Não, a Letícia, ó, a Letícia te deu um confete aí, ó, tá vendo? Você falou uma A frase Letícia? de mantra. A Letícia mandou. É, O que você está é, fazendo para chegar mais perto do seu objetivo e o que você está fazendo para se afastar dele. exatamente. Se você tem, a gente tem que pensar nisso, né? O começo na segunda é justamente isso. Você está procrastinando todas, sempre, né? Então, eu começo na segunda. Eu vou falar da Letícia, porque ela está aqui, enfim. Nós estamos fazendo um trabalho e o trabalho dela, ela tem um objetivo, tá? Se toda semana que eu encontrar a Letícia, ela falar para mim, na segunda eu começo, e é justamente essa pergunta que eu fiz para ela, o que você está fazendo para chegar mais próximo da sua meta, do seu objetivo? Se eu for deixar sempre tudo para segunda, quando vai ser essa segunda? Você está mais próximo do seu objetivo deixando isso para segunda? Por que não agora? Né? Por que eu não posso começar agora? Né? Eu decidi que a partir de hoje eu vou fazer atividade física. Né? Aí vem as questões de, mas nós estamos confinados. Existe milhões, milhões de vídeos no YouTube, de dicas. Você não precisa deixar para amanhã. Você pode fazer hoje. Você não precisa deixar para segunda. É a mesma coisa, eu vou começar a dieta na segunda. Não preciso começar na segunda. Se eu decidir estar certo disso e eu tenho um objetivo importante, estabelecer o seu objetivo e a sua meta. É o mais importante, né? E aí, a gente começar a trabalhar esses fatores. Fator ansiedade, o fator estresse, né? Fator compulsão, que é o que nós vamos estar falando a semana que vem, nós vamos estar falando sobre comportamentos e hábitos, né? No nosso próximo encontro, que é justamente isso, né? A gente olhar, determinar o nosso objetivo, o nosso foco, né? E traçar aquela meta. Independente da segunda, né? E pode ser no domingo, à noite. Exato. Hoje eu começo. Acabou. É, No porque meio do caminho,
Pode No falar. meio do caminho, o que pode acontecer? Nossa, eu como muito chocolate, é um dos fatores. Então, o chocolate segura a minha ansiedade. Segura. O chocolate, ele tá te trazendo felicidade, ele existe, é um fator emocional. Nós temos isso que chama comfort food, né? Nós nos confortamos com determinados tipos de alimento, né? E quando a gente tira isso, gera uma série de frustrações, de ansiedade, né? E a gente tem que ir tirando aos poucos algumas coisas. Então a gente tem que pensar nisso. Qual vai ser a estratégia? Para isso que existe os profissionais. Como que eu Isso. vou fazer isso? Né? Como que eu vou chegar nesse objetivo? Né? Eu não E posso, porque o que está na internet nem sempre é para mim. pra gente. Porque uma questão que eu acho que entra muito, e aí respondendo talvez o Pedro, até mesmo o Stube aí, o que acontece? Justamente por questão de você saber o seu objetivo, né? Você ter Hum, profissional que te ajude a mostrar e chegar nesse objetivo, você sabe onde você está e aonde você vai chegar. Muitas pessoas treinam sem saber onde está, o que está acontecendo e aonde vai chegar. E aí, de repente, bate alguma coisa no trabalho, bate alguma coisa na vida pessoal, e o treino seu som ele está muito acaba. baixo, Pedro. E o treino Seu ele som. acaba. Tá me ouvindo melhor? Estão me ouvindo melhor? Dá um ok aí se alguém tá ouvindo, por favor. Ah, tá ok em alguns lugares aí. Tenta aumentar um pouquinho o celular, por favor. Melhorou, beleza. Então, a questão é da gente saber onde está e aonde vai chegar, né? Porque a questão da ansiedade ou do estresse dentro do treino e dentro da dieta, ela acaba se tornando um oito infinito ali. Ela vai sempre passando, porque, que nem eu disse, se acontece alguma coisa pessoal, na sua vida pessoal, alguma coisa no seu trabalho, o que que, o que que vai acontecer com o seu treino? Pode desandar também, né? Então, o fato de você saber onde você está chegando, mapear isso, fazer uma avaliação física, fazer uma avaliação de plano alimentar, se pesar, controlar percentual de gordura, percentual de massa muscular. Às vezes a gente acha que isso se torna apenas uma questão estética, né? Uma questão de vaidade. E na verdade não é. Isso daí faz total sentido na hora que você precisa continuar treinando, precisa continuar fazendo uma dieta, né? Porque senão vira uma bola de neve. Você vai entrar na bola de neve da desmotivação. Treina, 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 faz dieta, faz dieta, faz dieta, mas fez dieta errado, fez treino errado, Mas aí não é que sabe está, aonde quer né? chegar, você não sabe o seu objetivo e aí você desmotiva, e aí já não tem mais aquela vontade. Aconteceu muito com pessoas que eu conheço de chegar na quarentena, não treinar mais, parar. E não era por medo de sair para treinar, né? Não era a questão da quarentena, era de não treinar em casa. E aí depois chegou mais um determinado momento que falou, opa, não dá, eu tenho que fazer alguma coisa, ficar parado só não dá. Então, quando a gente tem uma linha para trilhar, claro que entra o foco, claro que entra a persistência, mas fica muito mais fácil de saber, de controlar isso dentro também de um plano de treino, um plano alimentar, né? É. Essa questão que a gente incentiva, né, os nossos clientes, enfim, são as pequenas conquistas, né? Exatamente. Quando a gente entra num programa de emagrecimento, um programa de hipertrofia, eu sempre falo, calma, né? A balança não pode ser o seu parâmetro,
tá? Então não adianta você se pesar ali todo dia. Todo E dia as eu vou ali, curtidas eu do vou me Instagram, Lu, pesar. pode ser? Oi? E as curtidas do Instagram da foto, pode ser também? Não, entendeu? Então não adianta você colocar ali porque meu amigo falou que eu tô melhor, entendeu? Não adianta, gente. Pequenas conquistas, né? Então hoje, vamos lá, nós temos um exemplo aqui que é a Dona Maria que está aqui nos assistindo, tá? Dona Maria não corria, né? A Dona Maria, ela é um Corria. exemplo, Corria mais ou menos. mas hoje ela participa de corrida de rua. Ela controlou a ansiedade dela, ela começou a fazer os treininhos dela devagar, e hoje ela está fazendo corrida de rua sozinha. Ela cuidou da alimentação, ela ficou um ano com a gente. Um ano. Ela cuidou da alimentação dela, ela ganhou massa, ela ganhou performance. Tudo isso controlou a ansiedade. Quantas vezes ela não chegou e falou: ai, Lu, esse mês eu não fui bem. E aí a gente sentava Curioso, puxando a ali. nossa orelha aqui. Quantos anos a Dona Maria tem, Lu? A Dona Maria tá com 60. Ela Peraí. entrou no 67, ela entrou com a gente. Né? 67 anos. E a Dona Maria, ela é um exemplo pra gente, Sim. né? Olha Porque lá, fala a assim, verdade. então, ela chega, Lu, eu não consegui. E aí eu ia, poxa, a senhora não perdeu massa, tá ótimo, né? Porque a gente sabe que quando a gente vai ficando com um pouco mais de idade, a gente começa a perder massa muscular, né? E ela, não, a gente manteve a massa muscular dela, a gente conseguiu fazer um trabalho, ela ganhou condicionamento físico e ela controlou a ansiedade dela. A Dona Maria, ela chegou, de repente, ela não chegou nem com esse foco. E no meio do caminho ela mudou o foco dela e ela realmente chegou lá, entendeu? Foi isso mesmo. Né? Mas assim, muito trabalho, muita perseverança, não foi de um dia para o outro, né? Tenho certeza que hoje a Dona Maria continua fazendo as recomendações, ela segue as recomendações dela. A Dona Maria, a primeira coisa que a Dona Maria fez foi tratar o intestino, foi melhorar a microbiota intestinal dela, ou seja, ela foi melhorar o estado, é sempre de dentro para fora. Persistência, né, Lu? Ela foi É persistência persistente. e foco. Eu acho que isso é fundamental numa questão que, quando ela entrou, ela só queria cuidar um pouquinho mais da saúde dela. E depois a gente foi descobrindo nesses meios aí, e isso, melhorar a saúde dela, envolvia ganhar massa muscular, claro, por conta da sarcopenia, envolvia melhorar um pouquinho o fôlego, né? Ela tinha uma arritmia cardíaca que a gente precisava trabalhar Considerada. o fôlego, Uhum. exatamente, o trabalho, o ritmo cardíaco. Então, tudo isso foi levando numa questão de que ela meio que se encontrou, a gente se encontrou no meio do exercício para ela fazer a corrida, né? E dentro disso tudo, é, eu, eu treinei ela, né? A gente conseguiu melhorar. Com 67 anos, ela melhorou força, ela melhorou agilidade, ela melhorou impulsão. Eu fazia treino de pliometria com a Dona Maria, que é salto. Alguém, acredito que avós de você, 67, mães, você imagina saltar um caixote? Às vezes você não imagina, ela fazia. Mas ela fazia porque a gente foi fazer um trabalhinho ali, tijolinho por tijolinho no começo, tal, 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 para melhorar isso. Claro que não é para passar isso para ninguém. Eu fui sentindo ali que dava para chegar e Uhum. chegou. Né? Como a Lu também chegou a fazer com ela alguns, diminuir um pouquinho o carboidrato em algumas fases, aumentar um pouquinho a proteína, deu whey protein para ela tomar, glutamina. Então,
todas as ferramentas que a gente tinha de conhecimento, né? A gente tinha com ela e ela teve respostas fenomenais, assim, não É. só física como até mesmo de. Ela falava que ela adorava a gente, né? Adora ainda, né, Dona Maria? É, tudo que a gente fez e faz, né? Que nem aqui a gente conversando sobre a ansiedade, existem, né? Várias estratégias, existem vários suplementos. Nossa, Luciana, eu não como o espinafre, eu não como o alface. Entraríamos com fitoterápicos, entraríamos com alguma suplementação polivitamínica, enfim. Eu sou a favor, e eu acho que é muito melhor, né, a alimentação via oral, uma alimentação saudável mesmo, né? E todo mundo fala, ah, nossa, você sempre fala isso. Eu sou a favor da alimentação da vovó, né? Porque você comia na casa da sua avó o arroz, o feijão, o bife e a salada, né? E é onde você encontra os nutrientes que você precisa. O grande problema que nós encontramos hoje é a oferta que nós temos, né? Então, nós temos uma facilidade muito grande de alimentos e a gente tem um porcionamento errado de tudo isso, né? Onde nós poderíamos comer, temos uma gama, lembro que quando eu era pequena, tem aquela uva Niágara, aquela uva que você chupa bem docinha. Aquilo eu falo para os meus filhos. Isso daí me lembra Natal, porque eu só tinha no Natal. Hoje não, você tem o ano inteiro uma oferta de alimentos, né? Não existe mais aquela coisa, eu só encontro isso, morango, só encontro em julho. Não, a gente encontra morango o ano inteiro, né? Então, o que que a gente faz hoje, né? Dona Maria tá me falando que tá com 59 quilos, É nada. mantendo 59. Então, o que que acontece? Vamos, né, na questão da ansiedade, diminuir os processados, tá? Vamos sempre preferir o alimento mais in natura, o alimento que tenha pelo menos dois ingredientes, né? Mesmo que eu vá no supermercado, dois ou três ingredientes, né? O que que acontece é o seguinte, a gente encontra uma gama de alimentos hoje que são os ultraprocessados, que tem de tudo ali, você não sabe nem ler o rótulo, Que que é é um Nutella, outro tema que a gente pode tudo. estar falando. Oi? É isso? Esse multiprocessado, explica um pouquinho pra gente. O que que significa? Multiprocessados, quem são os multiprocessados? Tudo que está dentro de embalagem, muito embalagem, né? Então, o que, que nós temos de multiprocessados hoje? Nós temos todos esses temperos que acontece com os temperos? Eles realçam sabor. Então, o que, que eles têm? Conservantes. Eles têm muito sódio, né? E eu posso ter os condimentos, não condimentos, os temperinhos lá, os sazon, esses caldos, na verdade, né? Concentrados. Eu posso fazer isso com os legumes, colocando ervas, né? Eu não preciso comprar aquele tablete de gordura cheio de sal, de glutamato, de corante, se eu posso ter uma alimentação mais saudável, né? Como os iogurtes. Se eu vou comprar iogurte com calda, iogurte com. Já saiu do que seria a linha do saudável. O iogurte natural tem dois Entra, ingredientes. entra mais na organização, né, Lu? Porque, na verdade, não é um trabalho a mais, né? Você já vai comprar a verdura, enfim, no mercado, na feira. Em vez de você comprar o tempero pronto, fazer em casa, você vai ter o tempo de fazer, estocar, né? É uma mudança simples, teoricamente, né? É uma mudança simples. E o que eu pensei, eu não sei nem que oração, se não está estourando o nosso tempo. Deixa eu ver aqui. Minutos.
10 minutos. Né? O que, que eu pensei, eu elaborei rapidamente aqui, um cardápio para partir de amanhã, né? Uma coisinha muito Ah, é? simples. Só ganhei um cardápio? Eu montei aqui um rabisco bem rapidinho para falar um pouquinho dos alimentos. Como eu falei do triptofano, do magnésio, né, do ômega. Então, eu pensei em montar aqui rapidinho, né? Não estou pensando em treino, não estou pensando em massa muscular, em pré-treino, em pós-treino, não estou pensando nisso no momento, tá? Eu estou pensando aqui agora em tudo que eu te falei, em tudo que a gente está conversando aqui, dos nutrientes importantes para a ansiedade, né? Então eu pensei num suco verde, todo mundo sabe que eu adoro o suco verde, né? De prescrever o De suco manhã, verde. de manhã, 5 da manhã, 5:30 da manhã, suco 5 da verde. manhã, o suquinho verde, que vai a couve, que são os vegetais escuros, que vai ter a fibra, né? O gengibre, a chia, que eu falei do magnésio, que entrou ali, né? Aí eu vou colocar a hortelã, que vai me ajudar aí na digestão, tá? Aí eu vou tomar meu lanchinho da manhã, depois. Ah, eu vou ter fome. Posso comer um pão integral? Falei, né? Os produtos, tudo que for integral, que for para a linha mais escurinha das farinhas, vai ser muito mais favorável para o seu organismo do que a farinha branca, né? Aí você vai para o seu lanche da manhã. O que pode ser o seu lanche da manhã, né? Pode ser castanhas. Quanto de castanha? Ah, um punhado. O que é um punhado? Aquele que cabe na sua mão, né? Não é aquela coisa assim, né, que você põe e cai. De boteco, né? Punhadinho, dá o quê? Umas 10 castanhas de caju no máximo, tudo bem? Aí eu vou pro meu almoço. O que eu vou almoçar, né? Eu posso almoçar um filé de frango grelhado com molho de tomate, uma vagem salteada, uma salada. Posso pôr um arroz integral? Posso. Posso pôr um feijão? Posso. Aí a gente tem que pensar no porcionamento, na quantidade que você vai estar comendo, tá? Mas geralmente, quem não quer comer aí o arroz e o feijão, que tem todo aquele tabu, né, de que não posso comer arroz e feijão, porque os dois juntos vão engordar. Vamos comer 120 gramas de uma carne de boa qualidade, uma carne magra, ou um peixe, um frango, Quem é né? vegano, vegetariano, come o que nesse lugar? Eles vão comer os grãos. Qual Grãos? grão eu vou comer? Eu vou comer lentilha, eu vou comer ervilha, eu vou comer quinoa no lugar da carne, né? Aí você pode pensar em fazer variações. Aí tem que usar muita criatividade, né? Você vai usar um hambúrguer de quinoa, um hambúrguer de berinjela, um hambúrguer de grão de bico, um arroz de couve-flor, tá? Então você tem várias opções, várias receitinhas que dá para que fica gostoso. Usando muito o quê? Muita erva. Usando manjericão, alecrim, sálvia, né? Que tem todo também, toda uma na fitoterapia, todas as ervas têm uma função e ajuda muito. O alecrim é alegria, né? O feijão azul, que muito bem, Cíntia. O feijão azul que é rico, né? Em proteína, tá? Aí eu fui para o meu lanche da tarde. O que eu vou pôr no meu lanche da tarde? Eu vou pôr um iogurte, porque vai ter o probiótico que eu estou precisando para melhorar a minha flora, a minha microbiota intestinal. Né? Eu Iogurte, vou você fala colocar que é o aveia. kefir, né? Que é o iogurte que a gente faz em casa também, com Podemos açúcar. usar o kefir. Que o kefir a gente tem que cultivar. Nem todo mundo tem a paciência de usar de cultivar o kefir,
né? Que você tem que ter todo um cuidado com ele e para ele não se contaminar, né? Porque é um lactobacilo, né? Ele pode criar fungo, então tem que tomar uma série de cuidados. Mas para quem acha difícil, um iogurte natural, né? Aí você coloca uma colher de sobremesa de mel, se você gosta de coisas adoçadas, tá? Então você vai usar o mel, que também a gente pode falar um dia só sobre açúcares, né? Então, sobre mel, açúcar de coco, qual a diferença entre açúcar e néctar, enfim. O gosto do kefir, ele é muito forte, né? A Isilda tá falando, né? Que ela acha muito forte. Então, você pode deixá-lo, ele pode estar muito forte, por quê? Porque a colônia deve estar muito grande para a quantidade de leite que você está colocando. Então, você pode estar diminuindo a colônia para ver se o sabor fica melhor, tá? Aí eu vou para o meu jantar. Do jantar, o que eu vou fazer no meu jantar? Eu vou colocar uma posta de salmão, uma posta de peixe, aí vai um linguado assado, tá? Posso usar batata, posso usar abóbora, né? Que são quem? Esses tubérculos, todo mundo fala, ai meu Deus, ela pôs batata. A batata, ela é um carboidrato. É um carboidrato complexo, é um carboidrato bom, não é um carboidrato ruim. Todo mundo fala, ah, mas eu prefiro a batata doce. A batata doce, ela é rica em fibra, é a diferença. Mas em É só essa. questões calóricas, ela está muito parecida com a batata inglesa, né? O melhor de todos é a abóbora, tem baixo índice glicêmico, que é muito melhor, tá? E eu vou colocar aqui uma salada. Eu posso pôr uma salada de espinafre, eu posso pôr uma salada de rúcula aqui para estar melhorando a minha ingestão de magnésio, né? Então, todos os alimentos que eu falei lá na lista, antes, né, que eu precisava de Tudo aí. triptofano, eu precisava do magnésio, complexo B, eu terminei de te relatar aqui. Uma das diretrizes para a ansiedade, para a gente estar evitando, é sempre nos mantermos hidratados, né? Nós precisamos sempre da hidratação, a hidratação estar ok. É uma das diretrizes, Certo. tá? Só deixa eu terminar, só um adentro que teve uma outra pergunta, Lu, que o nosso tempo é curto. Me perguntaram se o estresse muscular ele gera uma questão de ansiedade, né? A gente pode pensar num todo da seguinte maneira: quando a gente treina muito, não tem descanso necessário, ideal, que seja dormir, que seja realmente ter um dia off aí de treino, ou até mesmo localizado, né? A musculatura ela está muito tensa, ela está muito rígida. O que vai acontecer? Você vai perder desempenho. Você perdendo desempenho, você pode se machucar, você pode sentir mais dor. E isso daí vai aumentando um pouquinho mais esse estresse e pode ser o seu gatilho, né? A questão de falar de ansiedade é gatilhos. São coisas que às vezes não dá certo para você na sua rotina e você não está habituado com isso, né? Enfim, só um adendo para ficar também, como você deu um cardápio bonitinho aí, montadinho. A minha dica que eu falo, a primeira coisa para quem tem crise de ansiedades, alto nível de estresse, altíssimos, procure um profissional relacionado à saúde. Um personal trainer, uma nutricionista esportiva, um médico do esporte, tudo isso tem na UPB, né? Para poder te ajudar. Quem já está ingressado numa linha de treinamento, quem já tem uma vida um pouco mais saudável e mesmo assim se pega, né, nesses pontos, também pode procurar um profissional, claro, para balizar tudo isso, mas o mais importante é achar o objetivo que você está treinando, né? Fazer aquilo que te dá prazer, fazer aquilo que você gosta, que felizmente eu não consigo dar uma receita de como a gente pode fazer esse treino, porque esse treino ele vai ser ele tem que ser totalmente personalizado. Eu sei que a Lu também trabalha de maneira totalmente personalizada, que eu já fiz várias dietas
ela pergunta o que eu gosto de comer. Exemplo, no meu cardápio não teria abóbora, eu não gosto de abóbora. Enfim, e na questão de treino também fica muito mais personalizado aí com o que cada cliente, cada avaliação física vai mostrar, certo? O Pedro fez uma pergunta. O Pedro perguntou se rúcula e espinafre se equivalem, se tem a mesma equivalência, tá? Eu estou falando dos vegetais aqui, Pedro, tá? E da condição dos vegetais estarem aí com o magnésio, né? Um alimento tem um pouco mais de mineral do que o outro e assim sucessivamente, tá? Mas eles podem estar sendo usados, sim, tá? Qualquer vegetal aí escuro, o espinafre, a catalônia, a escarola, cada um vai ter uma propriedade, mas todos eles vão estar te ajudando, tá bom? A Josi também fez uma pergunta sobre diabéticos, né? O cardápio que eu Sim. passei, Josi, para diabéticos está ok. A gente só tem que tomar um pouquinho de cuidado aí com a quantidade de mel que vai estar usando. Oi? Alberto Gaetano fez a pergunta. Foi a Josi, não. Não é a Josi? Não, A Josi também fez para desculpa, diabéticos, Josi. tá? Então a gente tem que pensar nisso, já respondendo a do Alberto, né? Uh, o que a gente tem que pensar nisso, tá? Sempre, quando a gente tem patologias associadas, a gente tem outras estratégias, tá? Então, é um paciente que vem com mais de um, não é só um emagrecimento, ele é um cardiopata, ele tem um problema renal, a gente tem que fazer um estudo e é isso, a equipe, né, vai estar avaliando todo o paciente, tá? Gente, nós temos agora 20 segundos. Deixem as suas perguntas, a gente vai respondendo no decorrer da semana. A semana que vem estaremos aqui às 20 horas, falando sobre hábitos e comportamentos, tá?